Opa! Vou gravar aqui um vídeo ensinando como resolver um dos exercícios, acho que mais falados nos últimos tempos, que é o Two Sum. É um dos mais falados e, consequentemente, um dos mais manjados. Mas é um exercício que, querendo ou não, ele cai muito em teste técnico. Eu já, em entrevistas técnicas, já acabei fazendo ele também, da pior forma na época, mas fiz. Então, hoje eu vou explicar como você pode fazer ele da pior forma, uma forma e duas formas legais, eu acredito, de solucionar esse exercício, tá? Então, a primeira forma ruim seria uma complexidade O de n ao quadrado, né? A gente vai ter dois laços de iteração alinhados, ou seja, a gente percorreria o vetor duas vezes, né? Inteiro duas vezes. Então, complexidade nesse caso O de n ao quadrado, né? Por conta desses laços alinhados. E as outras seriam com um laço apenas, a gente consegue chegar na solução, né? Então seria um odd n ali, dependendo apenas do tamanho do nosso vetor. Tá? Então, qual que é o contexto desse exercício, né, do two-sum? O que, que ele pede para a gente? Que seria, dado um vetor de números inteiros e um alvo inteiro, retorne os índices dos dois números em que a soma deles resulte no alvo. Aí ele fala aqui que a gente pode assumir que para cada entrada a gente vai ter exatamente uma solução, ou seja, para cada target nums a gente vai ter apenas uma solução e que você não pode usar o mesmo elemento duas vezes. O que isso significa? Que no caso aqui desse terceiro exemplo, se a gente tivesse 3 e 1 aqui como elementos, a gente não poderia usar o 3 duas vezes aqui como o mesmo elemento para chegar no target, tá? Então tem que ser dois elementos distintos. Então, basicamente, deixa eu apagar isso aqui que eu deixei ali do último vídeo que eu gravei isso aqui uma vez, que eu não gravei com áudio, eu tô gravando de novo, mas beleza. Vamos lá. O que é o exercício em si, né? O que é o two sum? Então, dado dois elementos, aliás, dado um alvo, eu quero encontrar dois elementos nessa lista que somados resultem nesse alvo. Então, nesse caso aqui, o alvo é 9, então eu tenho que encontrar aqui nessa lista dois elementos que somados resultem em 9. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que é o 7 e o 2, a soma deles resulta no 9. E a nossa saída tem que ser 0 e 1, ou 1 e 0, tá? Isso aqui, ele fala que o retorno da resposta pode ser em qualquer ordem, então poderia ser 0, 1 ou 1 e 0. Tá, mas 0 e 1 é porque 0 é a posição do 2 e 1 é a posição do 7. Tá? Então acho que ficou bem claro aí. É, E beleza, como que a gente pode resolver isso? Da pior forma possível, o que a gente poderia fazer? Um for que vai percorrer essa lista inteira, e um outro for dentro desse for, que vai fazer o seguinte: quando ela começar a nossa primeira iteração, o nosso for vai estar aqui, e na segunda iteração a gente vai começar a percorrer os números seguintes. Então ele vai estar preso aqui como o i seria 2, o j seria 7. A gente vai somando. I mais j resulta no 9. Nesse caso a gente ia ter encontrado já no começo, né? Mas supondo que o 7 estivesse no final da lista, a gente teria que olhar isso aqui, aí teria que olhar o 11, teria que olhar o 15, e aqui achou. Né? Se o 2 e o 7 estivessem no final da lista, a gente teria que percorrer a lista inteira até encontrar esse cara. Esse- Essa é uma das piores soluções, é o Adine ao quadrado, né, o brute force nosso. Então percorreria a lista inteira somando cada elemento até que a gente encontrasse ele. Se não encontrar, é porque a gente não tem esse target na lista, beleza? E aí uma das soluções que são legais de se fazer, que resolvem de uma maneira bem elegante esse exercício, é basicamente usando um hash map para armazenar todos os valores acessados e suas posições. E para caso o complemento do nosso alvo, aliás, do nosso valor, esteja presente na lista, quer dizer que a gente encontrou a nossa solução. O que seria esse complemento, tá? Só deixa eu deixar um return aqui, vazio, que seria o nosso caso de não ter encontrado nada, tá? Mas basicamente o que seria o complemento aqui? Nosso complemento, ele vai ser o nosso alvo menos o nums, né, o nosso vetor, na posição que a gente está agora. Então, o que seria aqui o complemento nesse caso? O complemento aqui, na primeira iteração nossa, a gente estaria no 2, né? Então seria 9 menos 2, e o nosso complemento é o 7. Tá? Então a gente teria que encontrar o 7 nessa lista, que aí é a solução desse cara. Tá? Então vamos passar aqui fazendo.
que vai ficar mais claro de como isso funciona. Então vamos chamar aqui o nosso hashmap, no caso, hashmap no Python que vai ser um dicionário mesmo, porque por debaixo dos panos esse cara é implementado como hashmap. Enfim, não vem ao caso agora, mas vale saber. Então, a gente vai percorrer a lista apenas uma vez. Então, para o nosso ir no range do tamanho da lista, chamada nums, opa, perdão, chamado nums, a gente vai fazer o seguinte, calcular o complemento. O que é o complemento? É o target menos o nosso nums na posição i. Maravilha. E aí o que acontece agora? Se o complemento estiver presente no nosso hashmap, quer dizer que a gente encontrou a resposta. Então a gente vai fazer um return, a gente vai retornar uma lista, né? Porque ele está esperando retornar uma lista de inteiros. Então a gente vai retornar o quê? O nosso i, ou o hashmap, na posição do complement, e o i, que é a posição que a gente está agora. Se não for o caso, a gente vai fazer hashmap nums_i. Que seria o nums_i aqui nesse caso? É o valor que a gente está. Então, o hashmap ele vai estar adicionando uma chave no nosso dicionário que tem o valor que a gente está agora. E também queremos armazenar no valor dessa chave a posição que estamos agora. Então, o que ele está fazendo aqui? Isso aqui já é a nossa solução completa, tá? Mas o que está sendo feito aqui, para a gente entender? Na primeira iteração desse laço, a gente fez ali o cálculo do complemento, né? A gente sabe que ele vai dar 7. E complemento é igual a 9 menos 2, resultando em 7. Beleza? Resultando em 7. Só que o nosso hashmap está vazio ainda. Então o complemento ele não está no hashmap ainda. O que acontece? Como ele não está, ele pula para essa parte aqui de baixo, adicionando aquela chave. Então o que essa chave vai fazer para a gente? O nosso hashmap vai passar a ser isso aqui. O nums_i é a posição que a gente está aqui agora. Então, nums na posição i, na posição 0 é o 2. Então, 2. E aí o valor do 2 é a posição que a gente está em si, que é o 0. Então, armazeno aqui no hashmap o 2 e o 0. Agora pula para a próxima iteração. O que acontece na próxima iteração? A gente chegou no 7. Se a gente fizer um 9 menos 7 agora, a gente vai. 9 menos 7, a gente vai chegar no 2. E pá, agora que chegou aqui, vai fazer aquela verificação de novo. Se o complemento estiver no hashmap, agora pera lá, o 2, que é o complemento, ele está presente no hashmap, que a gente salvou ali do 7 anteriormente. A gente salvou o 7, a posição, aliás, a posição do 2 e o 0, a gente sabe que o complemento era 7. A gente chegou no 7 e ele resulta no 2. Ou seja, matamos aqui o exercício, né? Ele encontrou o 2 no hashmap, e aí o que a gente retorna? O hashmap na posição do complemento, que é o 2. Então, 2 vai retornar 0, e o i, que é o valor do nosso elemento atual, é 1. E a gente chega na solução. Então, essa é uma das formas, das melhores formas de resolver. Vou rodar aqui o exercício para ver. Então, 0 e 1, tá? Eu poderia ter feito aqui também, se quisesse, o i e depois o hashmap, daria na mesma. Seria válido, né? Porque nesse caso ele considera que a resposta pode ser feita de qualquer ordem, então poderia ser dessa forma também que estaria correto, tá? Diferente. E uma outra forma também da gente resolver esse problema seria com uma lista ordenada, né? Se a gente tivesse a lista ordenada nesse caso, a gente poderia usar dois ponteiros aqui, com um laço de repetição percorrendo. Então, a gente faria a soma do ponteiro do final com o ponteiro do começo. Então, são nas extremidades, né? Se a soma desses dois ponteiros for maior que o target, a gente diminui o ponteiro da direita, né, que é o da extremidade maior, e faz a soma de novo. Se ela for menor que o target, a gente aumenta o ponteiro da esquerda. E assim a gente chega nele. Quando os ponteiros se encontrarem, quer dizer que a gente não encontrou. Se os ponteiros se encontrarem e não tiver uma solução ainda, quer dizer que não existe. E se em algum momento esses ponteiros, a soma deles se resultarem no target, quer dizer que a gente chegou no resultado. Então essa também é uma das outras soluções que a gente tem para resolver esse exercício. Mas é basicamente isso. Valeu!